O Internacional, depois da classificação na Conmebol Sul-Americana, agora, além da premiação que ganhou no jogo de ontem, também agora irá contribuir para a janela de transferências, porque com a classificação o Internacional avança para as quartas de finais, ainda tem possibilidade de título e isso faz a direção ter uma certa ambição para trazer reforços de melhor qualidade. E no vídeo de hoje eu vou te dar um mapa geral de como estão essas negociações agora com a classificação na Conmebol Sul-Americana. Além disso, eu vou te atualizar sobre as situações envolvendo Alan Patrick e outros jogadores que podem ser preservados na partida contra o América Mineiro na próxima segunda-feira. Mas só antes de a gente começar com esse vídeo, roda a vinheta. Boa tarde, colorados! Vamos começar então aqui com as informações junto ao Internacional. Seja muito bem-vindo e só antes de a gente começar, não esquece de deixar o teu gostei, que é algo que ajuda muito esse vídeo aqui a chegar cada vez mais pessoas, ajuda muito o desempenho na performance do canal também quando tu deixa o teu gostei. Se tá chegando aqui pela primeira vez ou se tu já assiste os vídeos do canal, aproveita também e te inscreve, que é muito importante. Outra coisa que eu quero te falar é que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que é o melhor estimulante para você que quer ter uma melhora na performance de 4 paredes. Um comprimido dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades, tá bom? Vamos então abrir aqui com as informações junto ao Colorado. Primeiramente eu quero falar aqui sobre a classificação no Internacional ontem na Conmebol Sul-Americana. Além da classificação do jeito que foi, o Internacional também ganhou cerca de 800 mil dólares junto à Conmebol por essa classificação, ou seja, cerca de 3,1 milhões de reais. Essa verba, né, que deve ser utilizada já estava prevista na meta orçamentária do Inter, lembrando que o Inter orçou uma meta que chegaria na final da Sul-Americana para conseguir cobrir todos os gastos. Mas essa classificação para a Sul-Americana, além de se classificar da maneira que foi, de ter uma possibilidade de título ainda na temporada, vai resultar em melhores reforços, que é algo que eu já vou falar. Outra coisa que eu tenho que falar antes de falar sobre isso é sobre o próximo jogo do Internacional na Sul-Americana. O Inter vai jogar o jogo de ida, que ainda vai ser definido que vai ser ou o Melgar ou o Deportivo Cali, os dois se enfrentam hoje à noite, e caso seja o Melgar ou o Deportivo Cali, o Inter decide os dois jogos na sua casa, o primeiro jogo fora de casa, lembrando que o Internacional joga o primeiro jogo de ida, né, fora de casa, no final de julho. Não está previsto ainda a data, mas entre o dia 25, 26, 27 ou 28 de julho, o jogo de ida. E o jogo de volta deve ficar para outra semana, ou seja, já para agosto, tá bom? Então essa vai ser a data aí. Ainda já nesse mês a gente já vai ter as quartas finais da Conmebol Sul-Americana. Outra coisa que eu tenho para falar também é sobre a lesão envolvendo Alan Patrick. O jogador tem uma lesão na coxa grau 1 e deve ficar de fora por pelo menos 7 dias. O que isso resulta? Que ele vai ficar de fora da partida contra o América Mineiro. O técnico Mano Menezes também confirmou que deve ter algumas outras preservações para esse jogo contra o Clube Mineiro, lembrando que o Inter joga no estádio Beira-Rio pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas agora eu quero voltar a falar sobre o assunto de reforços. Como eu vinha falando anteriormente, a classificação no Inter significou melhores reforços nessa temporada, porque caso o Inter fosse eliminado na noite de ontem, o Inter só ia ter o Campeonato Brasileiro, que é algo que não iria certamente conseguir o título, e a direção do Inter não ia fazer grandes gastos nessa temporada, já com as seguintes eliminações, caso ocorresse, o Internacional não ia ter poder de investimento agora para metade do ano. Porém, com essa classificação, faz o Internacional ter uma ambição ainda por um título, que pode ser a Conmebol Sul-Americana, que ajudaria muito a direção do Internacional, que vem sendo criticada nesses últimos meses, e além de conseguir essa possibilidade de título, receita também na Sul-Americana até chegar à final, verba de TV e ainda outras possibilidades que podem ocorrer, como até venda de atletas, por ter até uma, entre aspas, né, uma maior visibilidade ganhando a Sul-Americana. Então o Inter deve partir para alguns reforços que, caso não ocorresse a classificação ontem, o Inter não iria contratar. Então a gente pode ver reforço agora na janela da metade do ano, lembrando que a janela se abre dia 18, hoje é dia 6, faltam 12 dias para a abertura da janela de transferências. Certamente daqui 12 dias o Internacional pode contratar sim jogadores com calibre um pouco maior. Mas falando sobre negociações, falando sobre um jogador que o Inter tem interesse, que é a contratação do Leandro Damião, que é um nome que nesse momento é extremamente complicado, mas sabe um outro clube que também está interessado na contratação do Leandro Damião, e essa até me pegou de surpresa, é o Boca Juniors. Isso mesmo, o Boca Juniors, que foi eliminado ontem inclusive para o Corinthians nos pênaltis, o Boca Juniors ele está interessado na contratação do Leandro Damião. Inclusive o clube argentino já fez uma sondagem
perguntando valores, se o clube japonês teria interesse numa liberação contratual, sabe que o jogador tem contrato terminando em janeiro e a partir de janeiro o Boca Juniors pode tentar sim esse jogador. Então o Internacional já tem que começar desde agora já pensar numa possível volta do Damião para janeiro do ano que vem, caso sim permaneça o interesse, tá? Então o nome do Damião começa a ser especulado também no futebol argentino, além do Internacional. Outra coisa também que eu quero falar para vocês, né, que com essa busca agora de reforços que devem ocorrer, deve vir pelo menos um atacante, um zagueiro e um volante, que é algo que eu já vinha falando bastante para vocês, né? Entre as possibilidades de atacante, eu sempre falo o nome do Igor Jesus, que tem contrato terminando no final do ano, já pode assinar um pré-contrato agora na metade do ano, e com a classificação norte-americana, o Inter pode pegar o valor da classificação e colocar no Igor Jesus. Lembrando que inicialmente o time do futebol dos Emirados Árabes pedia cerca de 4 milhões e meio de dólares para liberar o jogador. Só que como o jogador está 6 meses de ter o contrato terminado e ele poderia sair de forma gratuita, esse valor certamente diminuiu bastante em relação ao começo do ano, que era quando o clube dos Emirados Árabes pedia esse valor. Então o Inter pode conseguir esse jogador por um preço bem mais abaixo do que esse que está estipulado. Além do Igor Jesus, o Internacional ainda analisa outras duas possibilidades, que é o nome do Luiz Felipe, jogador que joga, né, e está no Sport em Portugal, estava na temporada passada no futebol grego, eu já falei deles para vocês, né, desse nome, que é um nome que poderia vir muito fácil, né, um jogador que não joga muito lá no Sport, ele vem sempre sendo emprestado agora nessas últimas janelas de transferências e seria uma possibilidade fácil para o Internacional. Mas além do nome do Luiz Felipe, né, a gente também tem que falar sobre o nome do Marcos Paulo, que é um outro atacante também que a direção do Internacional analisa e é uma outra possibilidade. Já está confirmado que o Marcos Paulo vai voltar para o Brasil, tá? E entre as possibilidades, entre possibilidades de retorno está o Internacional e também tem dois clubes cariocas, sendo Botafogo e Fluminense, que é algo que eu já venho trazendo para vocês alguns dias atrás. Só que esse é uma negociação um pouco mais complicado, né? Apesar de conseguir o Marcos Paulo, entre aspas, de uma forma fácil, de uma forma gratuita, o Atlético de Madrid topa liberar o jogador, o problema é a concorrência. A gente tem o Fluminense na parada, com o Marcos Paulo foi um jogador formado nas categorias de base do Fluminense, é um jogador que tem uma certa carinho, né, pelo Fluminense, então não faria até sentido ele escolher o Fluminense em vez do Internacional, porque é um lugar onde ele já joga mais, inclusive foi treinado pelo técnico Fernando Diniz, era titular com o Fernando Diniz, então também é algo que pode ser um fator para ir lá para a equipe carioca, e por isso que essa negociação se torna até um pouco mais difícil, né, uma negociação se torna um pouco mais complicada de ocorrer, tá bom? Mas esses são alguns dos nomes, o certo que agora com a classificação norte-americana vai viabilizar, né, vai viabilizar negócios que poderiam não ocorrer caso o Inter não se tivesse classificado na noite de ontem, beleza? Então eu vou ficar com esse vídeo por aqui, eu espero que tenham gostado, deixa o teu gostei, te inscreve no canal, ativa aqui o sininho de notificações, deixa aqui nos comentários também o que tu achou desse vídeo, o que tu achou da classificação do Internacional na noite de ontem. Além disso, não esquece que no primeiro link da descrição tem o Ativo Ultra, que é o melhor estimulante para você que quer ter uma melhora na performance entre quatro paredes, beleza? Então eu vou ficar com esse vídeo por aqui, grande abraço para vocês, valeu, falou e fui!